Vamos lá. E aí, Adelson, tudo bem? Joia. Então, nós estamos aqui, pessoal, para apresentar para vocês aí um vídeo elucidativo de como identificar os terminais de um motor elétrico trifásico, né, Adelson? Isso. Então, Adelson, mas antes vamos conversar um pouquinho com o pessoal ali. Explica para nós aí o que foi essa ideia da Escola Lag. O pessoal vê lá nos nossos vídeos, né? Escola Lag. O que é isso? Bom, a primeira a gente teve a ideia, né, de montar o nosso canal para tirar dúvidas, esclarecer algumas dúvidas do pessoal quanto à parte elétrica, instrumentação e automação. E LAG porque são as iniciais do nosso nome, né? São 3 pessoas que são integrantes do canal, que é Luiz, né? Que é o nosso amigo aqui. Eu sou o Adelson, é o A, e o G é do nosso amigo Cleiton. Ele não está presente no momento, mas ele também faz parte da nossa equipe aí para levar informações para vocês de algumas curiosidades sobre elétrica, instrumentação e automação. E lembrando, pessoal, isso aqui é um canal de nosso prazer, né? Nós fazemos o que a gente gosta. Então, espero que vocês estejam gostando aí também e não deixe de se inscrever. Mas vamos falar hoje, Adelson, então o que é o assunto de hoje? Bom, suponhamos que você tem um motor lá e esse motor está com as pontas aqui das bobinas não identificadas. Então, para isso, a gente vai ensinar vocês a identificar essas pontas, ok? Aqui a gente tem um motorzinho de 6 pontas, né? Mais para frente aí a gente pode fazer um vídeo também ensinando a identificar um motor de 12 pontas, que é mais complicado um pouco, né? Esse aqui é mais simples, mas vamos lá. Vamos só falar um negócio aqui para o pessoal entender. Pessoal, esse aqui é um motor trifásico, né? São 3 bobinas que são ligadas na rede trifásica e são 6 pontas por causa disso, né? São duas pontas para cada bobina, ok? E a rede trifásica são 3 fases alternadas que são deslocadas 120 graus uma em relação às outras. Se você quiser fazer algum desenho aí, né? Aqui, ó, esse motor nosso aqui já está com as identificações, né? Mas eu escondi aqui, ó, as identificações dele para a gente começar a simular, né, Adelson? Simular mesmo, que a gente perdeu as identificações, né? Aqui eu vou desenhar na lousa aqui as bobinas para ficar mais fácil o entendimento. Certo. Certo? Eu vou desenhar aqui as 3 bobinas. Espero que meu desenho aqui fique bom. Aqui. Tá legal, tá bastante visível aqui, Adelson. Certo? Ok. Então, veja aqui que a gente tem aqui no quadro aqui as 3 bobinas e elas estão sem a numeração. Então, a gente vai pegar o nosso multímetro, a gente vai pegar um multímetro aqui, colocar ele na escala de continuidade, certo? A escala de continuidade é aquela que quando você tem o contato aqui das 2 pontas, ela tem um bip, certo? Certo. Então, a gente vai identificar as bobinas, né? Eu tenho que identificar essa bobina, essa e essa. Então, eu vou pegar aqui uma ponta de fio aqui aleatório e vou procurar a que faz par com ela, a outra extremidade da bobina. Ó, então, Essas duas aqui, já estão identificadas. Identificadas não, né, Adelson? Estão marcadas como uma bobina. E eu vou colocar essa aqui sendo a primeira bobina. Então, vou colocar aqui de vermelho. Essa aqui vai ser a ponta 1. Então, do outro lado da bobina, como o motor é trifásico, você conta 1, 2, 3, 4. Entendeu? O número 1 você conta mais 3 para frente e numera o outro lado da bobina com o número seguinte. Então a gente já marca nessa bobina aí, né, Adelson? Já marca os números, as identificações 1 e 4. Certo. Né? Deixa eu te ajudar aí. Vou colocar aqui com a fita crepe. 1. É bom escrever o 1 em várias partes. Vamos escrever. Isso. Então essa ponta vai ser a número 1.
Depois pode ser que tenha dúvida, pessoal. Aí vocês conversem com a gente, mandam suas dúvidas. Ah, como é que eu não entendi? Por que é 1 e por que não é 4? Né? Na verdade é uma convenção, né, Adelson? 1 é de início, pessoal, e 4 é de fim. Então a primeira bobina já está identificada, certo? Identificar. Beleza. Vamos identificar a outra bobina. Vou fazer o mesmo processo. Mesmo procedimento, né? Ó, já identificamos aqui. Já achou aí uma. A segunda Então, bobina. A segunda bobina. Só que o detalhe, né, Adelson? Agora a gente não sabe se é a 2 e a 5. Qual das duas é a 2 e qual da outra é a 5, não é isso? Eu vou identificar aqui como 2 e 5. Depois a gente confirma isso. 2, então você conta mais 3. 2, 3, 4, 5. Certo. Certo? Certo. Eu vou identificar aqui com FP Crepe. Vou colocar aqui o 2 em qualquer uma das pontas. Vai colocar o 2 em qualquer uma. Isso, mas aí a gente Depois tem a que gente acerta. acertar elas. Essa aqui é a 2. Aí logicamente a outra é a 5. Aqui. Vou colocar assim. O nome do método, pessoal, é método do golpe indutivo, não é isso, Adelson? Isso. Golpe indutivo. Essa primeira parte é só identificação com o multímetro. Isso. Tem uma Primeiro segunda a gente parte. está identificando as bobinas e depois a gente vai identificar a polarização do inversor, que nada mais é que é o fluxo magnético do Na verdade é a aplicação da lei de Lenz, né? A lei da indução eletromagnética, que a gente pode teoricamente falar mais depois. Mas é muito importante vocês saberem a identificação. Bom, pessoal, aqui ó, a gente já identificou 2 bobinas, então provavelmente essa aqui é outra bobina. A gente Isso, vai só só confirmar, certificar né? aqui. Aí. Beleza? E a gente vai identificar ela como 3 e 3 e 6. 6. Lembrando, né, Adelson, é importante que o pessoal saiba. A 2 e a 5 e a 3 e a 6, nós vamos confirmar. É isso? Isso. Talvez pode ser que a 2 seja a 5 e a 5 seja a 2. Talvez pode ser que a 3 seja a 6 e a 6 seja a 3. Isso. É isso? A gente identificou as bobinas, certo? Então, para início aqui, a gente vai pegar como referência a primeira bobina. Suponhamos que ela aqui é a correta, a 1 e a 4, certo? Certo. Então, para isso, a gente vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um jump entre o 4 e o 5, que a gente identificou aqui. Eu colocando aqui de verde, 4 e 5. E vamos aplicar uma tensão nos bornes 1 e 2. Essa tensão aqui, eu vou aplicar 127 volts, alternado. E a terceira bobina, eu esqueci de marcar aqui, que é 3 e 6, a gente vai pôr um multímetro. A gente vai pôr um multímetro aqui, Na escala de volts. na escala de volts. Então entenderam o circuitinho, né, pessoal? Vou focalizar mais ali para vocês verem. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu injetar a tensão nessas duas bobinas que está ligada em série, dessa maneira aqui, a ligação em série, pessoal, tem que ser desse jeito aqui, o 4 com 5, não como se você estivesse ligando, fazendo o fechamento do motor, porque o fechamento do motor em 220 você liga ela em série, mas você liga o 4, Liga o 4 com com 2. É. Não é assim, então vocês vão ligar em série desta maneira aqui, aplicar a tensão no 1 e 2, champear o 4 e 5 e vai medir a tensão na terceira bobina 5 e 6. No caso, se aqui, nessa terceira bobina, 3 e 6, aparecer uma tensão, quer dizer que esses números aqui, ó, da bobina 2, que é a que a gente vai identificar, suponhando que essa aqui está certa. Certo. Então a gente vai identificar a bobina 2 usando como referência a bobina 1, certo? Ok. Se der uma tensão aqui no multímetro, se você conseguir ler alguma tensão na terceira bobina, isso significa que o 2 e o 5 aqui estão invertidos, certo? Então eu vou fazer as ligações aqui de acordo com o desenho aqui do quadro. Eu vou pegar aqui algumas coisas aqui que eu já tinha preparado aqui. Bom, aqui é a nossa tomada.
né, que é a que eu vou ligar na rede. Então Deixa eu focalizar o que você está fazendo aí. Aí, fala de novo o que você fez aí, Adelson. O que você vai fazer, quer dizer. Então, eu vou fazer as ligações de acordo com o desenho do quadro aqui. Né? Ok. Eu vou pegar a minha alimentação aqui, ó, que está É uma tomada com um rabicho, aqui, né? Isso. E vou ligar aqui a tensão no 1. Igual tá lá. Igual tá 1 no e 2. E o 2. Eu vou pegar o 2 aqui. Deixa eu mostrar de pertinho que esse conector seu aí, que é bacana também, né? Isso, garoto. Certo? Beleza. Então, aqui, eu vou pegar outro conector aqui, ó, e vou fazer um jump entre os 5 4 e e o os 5. 6. 4 e o 5. 4 e o 5, desculpa. 4 e 5. Tá aqui. Isso aqui é interessante. Talvez a pessoa tenha um motor lá que está sem identificação das pontas de prova. Ele pensa, o que eu faço com esse motor? Vou jogar fora? Não é uma das melhores. Leva para alguém que entende? Você tem que ser essa pessoa que entende. É ou não é? Isso. Então, A ideia é essa, tá certo, pessoal? na bobina 5, 3 e 6, a gente vai ligar, o voltímetro. Vou pegar uma ponta de prova aqui. Ah, mas eu não tenho esse conector. Tem alguma necessidade de conector, Adelson? Não, pode fazer a emenda comum mesmo, né? Não esquece de mudar a escala para volts, né? Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui eu já vai... Vira o multímetro um pouquinho aí, Adelson, para lá de cá. Isso. Aqui, ó, já está na escala de Aí. tensão. Né? A gente imagina que deve ser uma tensão próxima de 127, né, Adelson? Assim, Não, até... a tensão que eu vou aplicar é de 127. Certo. Mas essa bobina aqui deve aparecer aqui uma tensão em torno de 10, 15 volts. Ok, isso não é um transformador, né, pessoal? Mas é como se fosse, né? Na verdade, quando a gente fez a associação ali, ó, é bem interessante esse método. É como se fosse, transformasse o motor em um transformador, né, Adelson? Isso. Ô, Luiz, te interrompendo aí. Pode falar. Eu vou ligar aqui na tomada. É bom você focar no multímetro para ver se vai ter... Pode pôr ele na mesa lá que eu busco ele. Vai ter tensão. Pessoal, pode ser que a gente identificou a bobina certa. Então não vai aparecer, se tiver certo, não vai aparecer tensão aqui. Certo. Ok? Porque a gente pode ter dado a sorte de ter identificado corretamente os fios ali da bobina. Depois na teoria, Adelson, a gente volta a explicar Isso. por que isso acontece, né? Tá. Se Porque der é certo, interessante. se não aparecer tensão aqui, eu vou inverter os números aqui só para E a vocês, gente isso, vocês verem que vai gerar uma tensão, aqui, se caso estiver errado. Então vamos lá. Espera aí um pouquinho. Então só mostrar ali, o Adelson está né, perto de ligar o 127 na 1 e na 2, conforme a gente ligou, e o voltímetro está ligado na 3 e 6. Pode ligar, Adelson. Pode ligar? Ó, pessoal. Surgiu tensão. Surgiu tensão. Então quer dizer que está errado. 8,7. Eu vou tirar aqui, porque senão a gente pode danificar o motor. Certo. Tem que ser, o golpe indutivo tem que ser então, rapidamente. vocês viram que apareceram uma tensão aqui de 8,7 volts. Então, isso significa o quê? Significa que essa bobina, a numeração dela está invertida. Está trocada. Então, inverter, aqui, ó, o 2, eu vou tirar a numeração 2. Ó, vejam aqui. Eu vou tirar a numeração 2 aqui. E vou colocar 5. Eu vou inverter aqui. Ela é, na verdade, assim. Ela é, na verdade, assim. Então, vou colocar aqui. E a 5 é a 2. E a 5 vai ser a 2. A 2. Beleza. Opa. Tirei errado aqui. Deixa eu te ajudar então. O que é que você escreve agora? É 4 que eu tirei o papelzinho errado aqui.
Então essa aqui continua sendo a 4, pessoal. Eu quero aqui. Vamos E lá. a 5 aqui, ó, vai ser a 2. Beleza. Então, eu troquei a identificação dos fios. Porém, agora eu tenho que inverter as ligações também. Colocar o 2 no lugar do 2. E aí a gente comprova que não vai gerar tensão nenhuma. E o 5 no lugar do 5. Isso. Vou colocar o 2 aqui. Agora é a ligação elétrica, pessoal. Né, Adelson? Isso. Então, o que a gente fez aqui? A gente inverteu a numeração e inverteu a ligação. Isso. Certo? Só para a gente confirmar e não vai gerar. Espera só um pouquinho, deixa eu... Vamos focar aqui o multímetro. Pode ligar. Eu vou ligar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Zero. Zero de tensão. Ok, ok. Então, agora, Então está o identificado. que aconteceu? Está identificado A nossa 2 bobina a 2 e a 2. 5. Essa aqui está identificada. Aqui agora, falta a gente identificar. Então, a 2 já está identificada em relação com a 4. 1 e a 4. A 1 e a 4. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu já identifiquei a bobina 2, eu vou tirar esse jump daqui, vou tirar daqui, e o multímetro agora, eu vou pôr na bobina 2. 2 e 5. 2 e 5. Entendi. Então eu vou pôr aqui o multímetro. O jump eu vou fazer do 4 para o 6. 4 para 6. O que a gente acha que é o 6, né? E a tensão a gente vai ligar no 1 e no 3. Correto? Correto. Então a gente vai fazer o mesmo teste. Agora a gente vai mudar as ligações aqui, né, de acordo com o quadro. Deixa eu passar. Vou ligar Deixa eu te mostrar o que está fazendo, Adelson. A 2 eu vou ligar no multímetro. O fio 2. Tá focando? Tá. O 6. 3. Adelson, eu vou só ligar aqui que a nossa câmera está terminando a carga ali. A gente perde a tomada. Ok? Dá para Depois eu vou ligando aqui e já explico o que eu fiz aqui. Tá filmando ainda? Tá filmando. Tá, quer falar? Tranquilo? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu fiz as ligações aqui agora de acordo com o que está no quadro aqui. Certo. Eu liguei a rede elétrica no 1 e no 3. No 1 e no 3. Deixa eu mostrar de pertinho, Adelson. 1 e 3. 1 e 3. O 3 e 1. Ok. Ligado na rede elétrica. Beleza. O jump eu fiz com o 4, ó, o 4 e o 6. Supostamente Mostra 6. ele lá no quadro. Ah, tá lá. Ok. E o multímetro eu liguei aqui na escala de tensão no 2 e no 5. Ok. Certo? Certinho. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou ligar na rede elétrica. Posso pegar aqui? Pode pegar. Vai aí? Então, vamos Então nós vamos ficar de olho no multímetro. Multímetro. Mesmo esquema. Se deu tensão é porque tá Tá errado. errado. Se não deu, tá certo. Vamos lá? Pode ligar. Vou ligar. Vejo Não que deu não tensão. deu tensão. Então, a gente teve Fez a certo. sorte aí da bobina estar identificada Tá certo, identificada 3 e certo. 6. Então, gente, se essa aqui está certa, está o nosso motor com as 3 bobinas Já identificadas, identificadas. com as suas pontas já tudo numerada Legal. corretamente. Legal. Vou parar aqui e a gente conversa daqui a pouquinho. Espera aí. Ah, pode falar. Agora eu vou preparar aqui
a nossa rede trifásica, porque aqui eu não tenho trifásico, mas a gente tem esse inversor aqui, que a gente entra com monofásico, um 220 monofásico, Ok. e ele fornece o 220 trifásico motor. Então a gente A vai, gente vai confirmar se deu certo. se deu certo, vai testar o motor aqui, ligando ele no inversor aqui, ok? Legal. A gente já volta aí para fazer esse Beleza, teste pra Adelson. vocês. O que a gente fez aqui foi isso, né? A gente ligou, no primeiro teste que a gente fez, a gente ligou O jump do 4 e do fez 5. o jump no 4 e no 5 e ligou a tensão aqui no No 1 e e no 2. Então, como deu errado, surgiu uma tensão aqui, é porque a gente fez a ligação, gerou aqui, é porque a gente fez, a ligação estava errada. Porque o 5 seria o 2 e o 2 seria o 5. Adelson, lembrando, né, pessoal, desse jeito aqui, ó, 1 e 4 é a primeira bobina, 2 e 5 é a segunda bobina. Se tivesse certo, não dá tensão. Por quê? Porque um campo Isso, anula o outro. Um campo anula o outro e aí você não teria tensão no 3 e 6. Como deu tensão, significa que isso aqui a gente não estava enxergando, né, Adelson? Isso. Aqui no desenho a gente enxerga, mas no motor a gente não enxerga, não tinha as identificações. Certo. Né? Vai lá. E no caso, a gente identificou que estava errado, aí a gente pegou e inverteu. Aí a ligação ficou dessa maneira aqui. Né? A gente ficou dessa maneira assim. Aí não dá atenção, por quê? Um campo aqui anula o outro. Não é isso, Luiz? Aí dá atenção. Aí, hã? Aí dá atenção. Eu não sei se a gente fez essa experiência. Ah, não, tá certo. Aí desse jeito aqui dá isso é atenção. isso. Mas a gente trocou aqui. Ok. A mesma coisa fez para o 3 e 6. E se caso a gente não tivesse feito essa inversão aqui, pessoal, se a gente simplesmente identificasse aqui as bobinas e achasse que aquilo era certo, o que poderia? A gente poderia até queimar o motor se a gente fizesse essa ligação. Porque de um modo grosseiro, eu vou tentar explicar aqui. É como se você tivesse duas torneiras, né? Vou tentar desenhar uma torneirinha aqui. Você tem duas torneiras aqui. Com pressão de água nas duas, né, Adelson? Com pressão de água nas duas pontas aqui e o fluxo no mesmo sentido aqui das duas, para cá e para cá. E você pegasse aqui uma mangueira e conectasse entre as duas torneiras. Uma na outra. Uma na outra. A pressão nessa mangueira ia ser tão alta que ela ia chegar a romper aqui. Isso, do modo grosseiro, pessoal. Isso é o que aconteceria com o nosso motor aqui. Porque o fluxo eletromagnético das bobinas estaria os dois no mesmo sentido. Não faz trabalho, não realiza trabalho nenhum e ainda corre o risco de queimar o motor. Né? E a corrente aqui ia aumentar muito. Né? A corrente aqui seria como se fosse a água. Isso. Certo? É isso A mesmo. corrente dos dois está no mesmo. Está no mesmo. Não, está no sentido contrário. Né? Uma no sentido contrário da outra. Não está somando, né? Está somando. Isso, excelente. Ok? Não sei se ficou Ok, ficou bem bom. Ficou explicativo, bom demais, Adelson. mas de um modo grosseiro é isso aí. Legal. Agora a gente vai voltar aqui para a gente fazer o teste do motor aqui e ver se ele vai ligar na nossa rede trifásica aqui, ok? Ok, A beleza. gente já volta aí. Vamos lá, já está gravando aí. Tá? Fala o que você vai fazer, Adelson. A gente vai testar um motor aqui, eu vou apagar isso aqui, que a gente vai fazer o fechamento do motor em 220. Em 220, nós vamos pra fechar gente em triângulo, testar né, Adelson? Em triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o fechamento em 220, o fechamento em 220 a gente liga o 1 com 6, né? Pega esse pincel aqui que tá me deu. 1 com 6. Certo. O 4 com 2. Certo. E o 5 com O 3. o 3. E E a alimenta um, gente 2, vai 3. alimentar, né? Aqui. 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 RST. S, T. Legal, Certo? certinho. Então eu liguei 1, Espera aí, Só Adelson, conferindo deixa eu ver aqui. aqui. 1 e 6. Nosso fechamento aqui.
o 2 e o 4 na fase S e o 5 e o 3 na fase T do inversor. Nós vamos fazer o teste aqui agora e o motorzinho, nós vamos aplicar a tensão nele e já foi feito o fechamento direitinho, né, Adelson? Isso. Importante lembrar que a gente tem que usar óculos de segurança quando fizer teste sobre tensão. Né, A segurança, pessoal, é primordial para quem mexe com eletricidade. Isso. Sempre está lembrando de usar luvas, né? Luva de proteção a gente tem aqui e o óculos de segurança. Então eu vou colocar aqui as ferramentas aqui, os nossos EPIs aqui, para a gente estar fazendo o teste aqui. São as luvas, né, que evita contra o choque elétrico, e o óculos para evitar alguma projeção de fagulha, né, que pode ocorrer aí. Então sempre é bom a gente priorizar a segurança aí. Prevenir, né? Isso. Isso Então, beleza. legal. Se rodar, tiver tudo corretamente, igual a gente identificou as pontas de prova, o motor vai rodar sem problema nenhum. Lembrando que você aplicou a tensão no inversor de frequência, né, Adelson? Isso. Ele está ali parado, pronto para rodar. Certo. As 6 pontas foram identificadas, a gente ligou direitinho lá, um com 6. É isso? 1 com 6, 2 e 4, 3 e 5. Isso. Manda a brasa aí, Adelson. Okay? Vamos ver se funciona. É a ligação triângulo. Então eu vou. Tá tudo ligado aqui. Eu vou ligar o motor. O inversor estava parametrizado já, né? Opa. Ó, Aí. eu estava apertando a tecla errada aqui, pessoal. Então o motor ele foi para velocidade que está setada aqui, a 38 Hz. Aqui nessas teclas aqui, ó, eu parametrizei o inversor para mim operar ele pelas teclas aqui do inversor. Então aqui eu diminuo nessa seta para baixo para cima aqui, ó, nessa setinha, eu diminuo a rotação e tem a possibilidade de aumentar também, ok? Lembrando, né, Adelson, esse aí é um treinamento a mais, né? A gente parametrizar esse inversor, é o CFW10 da VEG. Depois a gente vai fazer um vídeo desse também. A gente já fez aí um vídeo ensinando a como parametrizar o inversor da Rockman, que é o Isso, está lá no nosso canal, vocês acessem lá. E brevemente a gente faz aqui ensinando a parametrização do CFW10 da VEG. Então é isso aí, pessoal. Foi feito então igual a gente fez, o Adelson nos ajudou. A gente fez o método golpe indutivo, identificamos os terminais do motor e ligamos numa fonte trifásica, é o inversor que faz a conversão. Isso. E funcionou, ok? Se inscreva lá no canal, dá um like. Ajuda a gente para a gente ajudar vocês. Obrigado, Adelson. Até mais. E só para concluir, né, 4 passos aí para fazer a identificação dos terminais de motores elétricos trifásicos. Primeiro, identificar os terminais de cada bobina, né, 2 em 2 com multímetro, na escala de continuidade. Segundo, estimamos o início e fim de cada bobina com o auxílio de uma fita crepe. É só a estimativa, tá, pessoal? Depois, durante o experimento, a gente confirma ou muda. Terceiro, associar a primeira bobina com a segunda em série, né, 4 de uma com 5 da outra. E alimentamos 1 e 2 com uma tensão conhecida e baixa, no caso a gente usou 127 volts. Medimos a tensão na terceira bobina, 3 e 6. Se houver tensão significativa, significa que a polaridade da segunda bobina está trocada. 4. Associamos novamente, dessa vez com o jump no 4 no 6, alimentamos com 127 no 1 e 3. E medimos a tensão em 2 e 5. Se não houver tensão induzida, significa que os terminais escolhidos estão corretos. Então a ideia é essa, sempre se tiver trocado, aparece a tensão. Se estiver correto, não aparece tensão, ok? Os terminais aí da bobina do motor, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. A terceira bobina ficou separada, né, onde a gente vai medir a tensão. Aí medindo a tensão na bobina 3 e aplicando a tensão na 1 e 2, desse jeito aí. A polaridade ficaria subtrativa. Não é? Se fosse assim mesmo, então não aparece tensão na bobina 3. Só que apareceu, isso significa então que 2 e 5 estão trocados. A gente vai lá e destroca, refaz a marcação e aí fica correto, porque surgiu uma tensão de 8,7 volts.
faz a mesma coisa, só que agora com a bobina 3 e 6. Então a gente vai alimentar 1 e 4. A 4 a gente faz um jump com a 6, alimenta 1 e 3. E mede a tensão na 2 e 5, que já está correta. Então nós estamos avaliando a terceira bobina agora. Deu 0 volts, significa então que a terceira bobina, a identificação ficou correta, ok? A explicação. Trata-se de uma associação de duas bobinas, né, com alimentação nessas duas, o início e fim definidos, enroladas sobre o mesmo núcleo. O núcleo é o motor, ok? E medição da tensão na terceira bobina. Como existe o princípio de polaridade, se a associação for ao contrário, como no caso da figura, a polaridade ficou subtrativa e não induzindo tensão na outra bobina. Então está aí o multímetro, estamos mostrando que não houve tensão induzida. Agora, se a associação está como essa figura aí, né, ó, que a gente alimentou as duas bobinas no 1 e no 5, desse jeito a polaridade fica somativa ou aditiva, então surge a tensão na terceira bobina, ok? Medimos 8,7 volts. Dúvidas? Deixe nos comentários.